Olá, gente, boa tarde, boa tarde. Muito bom ter vocês aqui, tá? Apesar de que ser uma turma reduzida, né? Vocês são selecionados, tá? Tem uma turma bem maior. Eu confesso que não estou conseguindo dar conta de todo mundo, não. Mas é um prazer tê-los aqui. E hoje a gente vai debater o primeiro tema do ano, né? Inclusive, o outro tema que eu havia passado sobre, agora não vou lembrar qual foi, sobre o ensino superior, né? Foi corrigido para quem mandou. Boa tarde, Lucinha. Boa tarde, Felipe. E boa tarde, quem mais está aqui? Acho que é o Lucas, né? Lucas também. A irmã já tinha sido minha aluna, Lara, e acabou, tá aqui também, tá vendo? Vai passando aí de geração em geração, de irmão para irmão. Então vamos lá, gente, ó. Como eu estava mencionando no início, é o primeiro debate do ano. Na verdade, esse material, um material muito bacana para quem tem tablet, aí eu sei que Lúcia gosta de estudar com tablet, vocês vão ver quando vocês baixarem esse material, daqui a pouco eu vou subir no Avatar, vocês vão ver o quanto é legal esse material, para pesquisar, né, para poder, então, produzir a redação, vocês vão perceber que efetivamente é um material que vai dar para fazer algo bacana. Lembrando, né, ano passado, para quem estava aqui, eu acho que a Alexandre está comigo aí, aqui no curso desde a primeira série, né, já chegou na terceira série, tá fera. Eu apostei muito no recorte desafios. Tá? Para este ano, a gente vai continuar, em alguns momentos, trabalhando com desafios, mas em outros momentos eu vejo a necessidade de a gente expandir um pouquinho isso. Então, vocês vão perceber a gente trabalhando muito com duas palavras dentro do tema, tá? Que é a questão da democratização e também universalização, que são palavras sinônimas e que merecem atenção para a gente este ano. Não sei porquê, mas a minha convicção, né? Tal como eu fiz em 2020, eu falei que o tema, a palavra que os alunos deveriam levar para o dia do Enem, para o domingo do Enem, seria, é, além de ter cuidado com, atenção com a questão da saúde, seria trabalhar a questão não do preconceito, né, mas do estigma. Eu falei, leve o estigma com vocês, né, para a prova, a palavra, expliquei o conceito de estigma, assim também foi em 2021, quando falei sobre invisibilidade. Então, para este ano, uma palavra que não sai da minha convicção é democratização, universalização. Então, por isso que o tema, eu escolhi um tema bem fácil, né? Espero que vocês gostem de produzir sobre esse tema. E, com base nessa questão, eu vou aqui debater com vocês justamente desafios para democratizar a alfabetização no Brasil. Qualquer dúvida, eu estou com o chat aberto aqui, podem sinalizar. Tudo bem? Ó, e aí, a princípio, né, eu estou buscando, mais uma vez, eu sei que muitos de vocês têm essa convicção de que a gente pode novamente acertar o tema, tal como foi ano passado, né, tá 7-3, e é por isso que eu tenho buscado a mesma fonte. A fonte que eu bebi no ano passado, né, para chegar até o tema, foi o site do Senado. Então, todo o tema que eu tenho produzido atualmente, eu vou lá no site do Senado, vejo o que é que tem de novidade e tento entender o tema, tá? Então, vocês vão ver justamente isso aqui. Isso aqui vai ser algo que a gente vai debater muito e vocês irão ver basicamente em todos os meus slides. Por que escrever sobre o tema de alfabetização, professor? É porque todo ano as pessoas apostam. A alfabetização, de fato, todo ano aparece na prova, né? Então, a gente não pode descartar para esse ano, fiquem atentos, façam esse tema, é uma convicção, tá? Que pode sim surgir, então a gente vai trabalhar muito esse recorte aí de alfabetização digital, alfabetização de forma geral, alfabetização de jovens e adultos, e para hoje o que me chamou a atenção foi justamente, tá, essa matéria do dia 7/1, novinha, né, cheirando ainda, como diz lá no meu interior, cheirando a leite, né, que estabelece projeto torna permanente o compromisso nacional criança alfabetizada. Então, essa matéria me chamou a atenção, né, primeiro por ser um ano, digamos que atípico, né, cada dia mais a gente está procurando um tema específico
no meu caso, lá no site do Senado, e ao mesmo tempo, por, de certo modo, ser uma matéria direcionada, né? O que é que esse projeto em si é o projeto de lei que desde o ano passado está sendo debatido, projeto, que tem me chamado muita atenção, eu já li muito sobre ele, mas colocando em miúdos, é como se o projeto obrigasse as prefeituras e todos os entes federativos, né, a instituir a alfabetização até o segundo ano do ensino fundamental, como obrigatória. A alfabetização total, e não aquela alfabetização, digamos que parcial, né, em que as pessoas leem, mas não conseguem compreender o que estão lendo. Então, praticamente, o projeto traz essa nuance. Foi por isso aqui que eu, né, quis trazer esse tema aí de abertura para a gente verificar hoje. E aí, antes de tudo, né, eu preciso que vocês de certo modo, para a gente preste bem atenção. Veja como o material está legal, né? É como tudo que a gente produz aqui. Modéstia à parte. Então, aqui a gente já explica para vocês, né? Antes de tudo, compreenda o tema. Aí, desafios, né? Que é o direcionamento temático, é importante a gente saber disso, né? Democratizar a alfabetização seria praticamente o assunto, o recorte que tem que ser debatido, e a frase temática inteira, que seria aí basicamente desafios para democratizar a alfabetização no Brasil. Então, entender esses, digamos que meandros, nos fazem, de certo modo, compreender melhor o tema. E aí, o que é que o tema vai abordar? As causas. Percebem? Toda vez que cair desafios, não pense em trabalhar efetivamente na introdução, causa e consequência. É arriscado. Dá para fazer? Dá. Mas dá mais trabalho na hora da argumentação. E o corretor sempre estará atento, né, em relação às causas. Beleza? Caiu o desafio. E quando é que eu sei, professor, que o Enem vai exigir, que a prova, né, a banca vai exigir que eu trate como desafio? Olha, de 2013 para cá, apenas um tema, né, foi claramente querendo saber o que os participantes tinham em relação à consequência, aos efeitos, que foi o tema de 2000 e... só um instante, tá? A campanha está tocando aqui, rapidinho. Pronto, gente, desculpa, voltei, tá? E a campanha estava tocando e eu estou sozinho em casa hoje, só ali no parquinho, se divertindo no parquinho. Olha só, então foi o tema de 2013 que versava sobre efeitos da lei seca no Brasil. Então, era um tema que só queria saber a consequência que aquela lei, a lei que proíbe o motorista dirigir embriagado, trouxe para a sociedade, uma vez que a lei foi aprovada em 2009 e caiu no tema de 2013, entende? Então, assim, em outros casos, tá, eu não posso colocar consequência? Pode, na argumentação, tá, sem nenhum problema. Na argumentação, tragam, por exemplo, a consequência da primeira causa. Então, assim, dá para colocar a consequência, como eu falei, dá, mas precisa ser a consequência da causa. Então, o problema traz como causa isso, o que desencarreta, por exemplo, tal consequência. Então, trabalhar nessa ideia. Mas, a princípio, eu acho que com duas causas fica muito mais fácil, tá? Então, o debate deve ser as causas que impedem a plena democratização da alfabetização no Brasil. Perfeito? Vamos passar aqui. E aqui, gente, eu tenho ouro para vocês, tá? Até aqui tá tudo bem, gente?
Tá tudo bem, tá dando para entender direitinho. Posso continuar? Sim, ó, a pessoa tá atento aí, viu? Então vamos lá. Ó, para não repetir muito, foi o que eu pensei. Isso aqui eu sempre faço para quem é meu aluno aí de sala de aula, né? O Felipe não é, porque eu saí da escola que ele estuda antes dele chegar no ensino médio, mas a Lucinha, minha aluna, eu sempre faço questão de escrever o significado das palavras. Por que que eu acho isso importante? Para não repetir. Repetição de palavra onde na competência 4 conectivo. Tá? Então, observem aqui, tá? Algo que eu julgo como bem legal para gente pensar um pouquinho. Lembram do tópico frasal que eu ensinei para vocês aí, para quem é meu aluno há mais tempo? Escrever da seguinte forma, a primeira frase do parágrafo, né? De início, vírgula, vale ressaltar que a desigualdade social contribui com o revés. Lembram disso? Agora, a gente tem um desafio, melhorar esse tópico frasal, porque nós queremos agora frases de excelência, tá? E como é que eu consigo, de certo modo, melhorar esse tópico frasal? Trazer em si palavras, né, que remetam ao tema. Então, ao invés de colocar revés, problema, eu coloco o tema. Por exemplo, nós temos aqui o tema completo. Aqui percebam que eu já coloco ó, o significado de alguns termos, o que significa desafios, o que significa democratizar, o que significa alfabetização. Para que isso? Para que vocês usem. Tá? Será que eu vou lembrar no dia da prova? Vai. Se usar na redação, nessa redação, por isso que é importante, gente, produzir redação toda semana. Se usar na redação, vocês vão perceber, tá, que é muito fácil utilizar essa ideia. Então, como é que ficaria meu top frasal? De início, vale ressaltar que a desigualdade social contribui contribui para os impasses, para os impasses da popularização do letramento. Compreende, não? Entenderam? Ah, e por que é que eu não posso colocar o tema? Porque já está na introdução. Então, quando for retomar, tenta substituir a palavra revés, estorvo, por termos que estão no tema. Por isso que é tão importante a gente dar sinônimo. E toda semana, quando a gente debater o tema, vocês vão ver. Eu preparei um material muito bom sobre introdução, que será da semana que vem. Tá? Então, na semana que vem não tem debate de tema, vai ser apenas de estrutura, mas tem um tema para fazer sem meu auxílio, né? Sem explicar o tema. Semana seguinte, volta um tema aqui a ser debatido. Tá? Então, a semana tem aí essa facilitação, digamos assim, e na seguinte vocês produzem, né? Sem um material específico. Deu para entender? Ah, professor, por que que tem 3 sinônimos de cada? Porque tá, a ideia é que o tópico frasal do desenvolvimento 2, ou seja, a primeira frase do desenvolvimento 2, vocês consigam fazer a mesma coisa, sem precisar repetir. Em alguns momentos, tá? Lembrando, é importante colocar o tema de todos os parágrafos. Tá? Isso, de certo modo, é imprescindível para que a questão seja efetiva. Tá? Dando prosseguimento, direto ao ponto. Ah, aqui está, né? Democratizar. O que é democratizar? Popularizar, universalizar, tornar acessível. Para não repetir tanto a alfabetização, 3 sugestões: letramento, formação básica, ensino da leitura e da escrita, e tem outros também, né? Aí eu coloquei só os principais. O desafio que mais tem: impasses, obstáculos, adversidade, contratempo, né? E tem tantos outros que a gente consegue colocar. Vamos lá. Se eu posso colocar o tema no fechamento, ou tem que ser no top frasal? Filipão, pode, Filipão, tá? Pode sim. Já vi casos, só não deixe de colocar. E aí você coloca com sinônimos, beleza? O fechamento que o Felipe se refere, né? É a última frase do parágrafo, de cada parágrafo. Então, tem essa opção também. Né? Eu acho mais fácil colocar um top frasal. Mas se você se sente bem colocando na conclusão, tá ótimo, tá? Na conclusão do D1 e do D2. Pode continuar. Aí, se não tiver legal, eu digo na correção, não ficou legal, tenta melhorar isso aqui, né? Mantém mantém na conclusão, mas tente colocar dessa forma. Por isso que é importante que vocês façam esse teste mesmo. Façam, escrevam e vejam se funciona. Vamos lá, direto ao ponto, gente. Como fazer a introdução? Tem aqui algumas sugestões para começar a introdução. A minha primeira sugestão, né, seria trabalhar com a legislação, a Constituição.
Fica assim, poxa, estou perdido, não sei como começar a introdução com o tema de alfabetização, teacher. Como é que eu faço? Aqui, ó. É, a, a Constituição Federal de 88, norma de maior classificação do sistema jurídico brasileiro, assegura, no artigo 205, que a educação é direito de todos. Percebem? Não. Porém, aí aqui tem. O que vocês vão fazer depois? Né? Lembrando, 3 períodos. Mostre, porém, que os desafios para democratizar a alfabetização no Brasil evidenciam que essa garantia constitucional ainda não é plenamente concretizada. O que a gente poderia colocar aqui? Ó? Cortar isso aqui e colocar o porém. Porém, os desafios para democratizar a alfabetização no Brasil evidenciam que essa garantia constitucional ainda não é plenamente concretizada. Entendem? Ah, não gostei não quero usar a Constituição, não. Tem uma sugestão de utilizar a série. Lembrei do Chaves, né? Em que o personagem principal, em diversos episódios, né, tem muita dificuldade de ler uma carta. Ele lê completamente errada, né? Até tirar o seu Madruga, o Dom Ramon do sério. Então, seria também uma possibilidade de começar com chaves, e aí você poderia utilizar isso aqui no primeiro período. Ó. Pode utilizar sem nenhum remorso, tá? Uma vez utilizando, vocês vão entender como colocar. E logo depois, no segundo período da introdução, tem isso aqui. Né? Aí coloca. Nesse sentido, de modo semelhante, há uma parcela considerável de brasileiros, assim como chaves, que não têm acesso à alfabetização, sendo necessário garantir a sua democratização. Perceberam que no segundo período, né, tem todas as palavras-chave, né? Democratização, tem no país para representar Brasil, alfabetização, garantir, né? Então isso é importante. Ah, não gostei, tem mais, vamos lá. Alusão histórica, para quem gosta da história, lembrei da Era Vargas, né? Então, em que iniciativas como a criação do Ministério da Educação, então o Ministério da Educação nasceu basicamente ali em 30, ou seja, um marco importante para, de certo modo, conceder a alfabetização ao povo, que era só a alfabetização era só restrita à elite. E com o Ministério da Educação, isso foi expandido para a população mais vulnerável, tá? E aí tem isso aqui para escrever e a explicação de como vocês se inseriram no segundo período do desenvolvimento. Perfeito? Ah, eu gosto de filósofo. Tem algum, professor? Está aqui, ó. Tá vendo como o material tá bacana, né? E quando vocês abrirem aí no tablet, ou então no celular, vocês vão ver o quanto tá bacana. Então, fazer a redação olhando, tá? Depois me mandem foto do estudo, da mesa de vocês aí estudando, assim, não de vocês, tá? Não se preocupem, não. Mande só produzindo a redação, com o slide aberto, que eu teria o prazer aí de repostar no Instagram do curso. E sem, obviamente, sem a foto de vocês, tá? E aí, ó, o filósofo Jean-Jacques Rousseau defende que o progresso de uma sociedade está intrinsecamente ligado à educação de seus indivíduos, pois é por meio dela que se formam cidadãos livres e conscientes. Perfeito. E aí a argumentação está aqui de como emendar a argumentação do Brasil atual. Corta isso aqui e aí continua. Colocou um ponto e aqui continua. Ó. No entanto, desafios para a democratização, alfabetização e por aí vai. Perfeito? Possíveis causas e repertórios argumentativos. Ó, que bacana, gente. Ó, vamos lá, lembrando, vocês precisam escolher duas causas para o problema, não é isso? E cada causa tem que estar relacionada a um repertório. Perfeito? Então, um repertório por exemplo, eu vou culpabilizar o governo, tá aqui. Então, qual repertório eu posso utilizar para culpabilizar o governo? Minha sugestão é essa aqui. Lembrando, eu estou achando, né, basicamente, em alguns momentos, que as pessoas estão sendo muito repetitivas, utilizando sempre o mesmo repertório, né, utilizando sempre a mesma, né, o mesmo argumento. Por isso que eu estou trazendo alguns repertórios diferentes, quando possível, tá? Então, para a negligência do governo, que a gente usa como exíguo auxílio estatal, que vocês já sabem, seria esse repertório aqui para o desenvolvimento 1 ou 2. Se for a tese 1, citada na introdução, lembrando de citar duas teses na introdução, vocês irão trabalhar com essa pegada, tá? Então, vejam, aqui eu já tenho basicamente o tópico frasal de como começar, segundo, ou melhor,
segundo período, né? O tópico frasal que vem antes. Então, a ideia seria, antes disso aqui, escrever. De início, vale ressaltar que o exíguo auxílio estatal contribui para não efetiva alfabetização dos brasileiros. Ou então, letramento, para não repetir o tema. Ponto. Acerca disso, segundo o economista britânico Arthur Levis, o ensino nunca foi um gasto, mas sim um investimento com retorno garantido. Ponto. Aí tira isso aqui, ó. Aí vem. Na prática, porém, cuidado com o porém, tá? Porque já usei em algumas introduções, então usa outra diversidade, o sinônimo. Essa premissa não é seguida no Brasil, em que a insuficiência de recursos destinados ao ensino público resulta em escolas com infraestrutura precária, falta de materiais pedagógicos e programas, melhor dizendo, de alfabetização eficaz. Então, aqui eu só precisaria, basicamente, né, de colocar a frase de fechamento, ou então, para quem faz com os 4 períodos, coloca mais um argumento aí e fecha de forma bem legal. Tá? E aí, para trabalhar desigualdade social, ainda eu acho o Ariano Suassuna, o autor do Auto da Compadecida, muito bom, tá? Que dá para usar em qualquer tema em que o argumento seja desigualdade social. A gente já tem outras possibilidades também, que a gente vai trabalhar em outros temas. Então, cada tema trará algumas possibilidades diferentes, tá? Para a gente não ficar. E aí, repito, quando vocês encontrarem o repertório que acham perfeito, mantenham até o final, sem mudar. Perfeito? Aí dá prosseguimento. Possíveis causas mais repertórios argumentativos para essa questão, tá? Lacuna educacional, né, para culpabilizar a escola. Eu acho que o Edgar Morin ainda o perfeito das perfeições. Então, usa o Edgar Morin dentro dessa perspectiva, dentro dessa questão, e fica perfeitinho. O que é que ele defende, né? Que a educação deve preparar indivíduos para lidar com para a complexidade da vida, né, conectando saberes e promovendo a compreensão crítica. Isso é o que ele defende. Então, perfeito também. E aí, dá para falar um pouquinho sobre a alfabetização parcial, né? O analfabeto funcional, né? Falar sobre um pouquinho. Ele critica o conteudismo do ensino, né? Tem muito conteúdo, muita pouca aplicabilidade, digamos assim. Algo mecânico. Dá para culpabilizar também a família. E para culpabilizar a família, estou propondo trabalhar com o Paulo Freire. Perfeitinho? Paulo Freire é muito bom dentro dessa perspectiva, tá? Outro ponto aqui também que dá para trabalhar muito bem nessa ideia, deixa eu passar aqui, ó. Vamos lá. Já trabalhamos aqui introdução, já trabalhamos desenvolvimento, e agora vamos trabalhar com proposta de intervenção. Gente, olha que lindo isso aqui, ó. Para quem culpabilizou o governo, tá? Para quem culpabilizou a negligência estatal, tem que resolver o problema com base na negligência estatal, e não apenas do tema. E aí, o que foi que eu fiz aqui, ó? O agente, detalhamento, a ação, meio e intuito. Perceberam o quanto isso aqui tá ouro, né? O quanto isso aqui é ouro? O quanto a gente deu uma caprichada nesse material para que vocês mandem muito bem mesmo. O agente, Ministério da Educação, o detalhamento, a ação, modo meio e intuito. Então, a proposta completa. Mas para quem trabalhou também com a desigualdade social, né? Citou na introdução, retomou no D1 e no D2, ou no D1 ou no D2, respectivamente. E aí também tem proposta, tá? O governo federal, o detalhamento do agente e a ação estendida. Percebam que a ação, muito boa, criar um programa de distribuição equitativa de recursos educacionais, priorizando instituições com baixo índice de alfabetização. Perceberam, né? Digamos que, um termo, né, bem prolongado, digamos assim. E aí, trabalhar aqui algumas perspectivas. Outra, quem utilizou lacuna educacional também está aqui, o agente sugerido, o detalhamento direcionado para esse agente, a ação, meio. Ô, professor, eu coloquei 2 problemas, vou ter que colocar completo? Não. Uma ação, uma proposta, vocês colocam os 5. Na outra, seleciona apenas 3. Tá? Por que eu estou fazendo isso, professor? Para que vocês já peguem a ideia de como construir a ação, principalmente. Não pode colocar tipo, o Ministério da Educação deve agir. Agir como? Não é ação, né? Então, quando a gente coloca, olha, deve reformular a BNCC para incluir metodologias ativas e interdisciplinares que priorizem o desenvolvimento da habilidade de leitura e escrita.
chega mais próximo do corretor. O corretor se sente, digamos que, entre aspas, acuado com a situação. A ação está completa, não tem como dizer que a ação está errada. Consegue perceber? A mesma coisa o modo meio. O modo meio tem que estar associado diretamente com a ação. A gente vai ter uma aula especial também sobre proposta de intervenção, mas por hora eu quero que vocês utilizem justamente essa ideia aí. O intuito, né? Com o intuito de garantir. Perfeito? E para quem, por fim, vai trabalhar com a necessidade familiar, está aqui também a sugestão. Perfeito? A proposta de intervenção, gente, já está lá também, tá? Aqui nesse material, ó, para a gente não ter trabalho. Eu sugiro que vocês leiam quando estiverem estudando, tá? Eu nunca leio proposta de intervenção, porque eu acho que, de certo modo, é interessante que vocês façam um exercício prático de 5, 10 minutos antes de começar a escrever, tá? Texto 1, texto 2, lembrando, para mandar o texto, tá, gente? Vai lá em conta, minhas redações, conta as minhas redações, envia a nova, e depois escolhe o tema, no caso, procura o tema que eu coloquei aqui, e, enfim. O tema, tá correto aqui, desafios para democratizar a alfabetização, perfeito, no Brasil. Enfim, gente, e aí também eu fiz uma redação, tá? Uma redação padrão com esse tema. Para quem quiser ler mais ou menos como é que funciona, tá? Mas lembrando, tá? É só uma sugestão. Tá com dúvida? Deixa para ver por depois. Depois que tiver escrito, então pode pegar alguma ideia aqui de forma. Poxa, não tô conseguindo inserir o repertório, como é que eu coloco? Não estou conseguindo inserir algum conectivo para conectar o repertório da minha argumentação. Tá? Como é que eu termino a conclusão? Ou melhor, como é que eu insiro a conclusão do parágrafo? E por aí vai. Beleza? E a proposta de intervenção também, dentro dessa perspectiva, né? Os conectivos, tá? Então, é uma redação que serve aí como padrão para que vocês coloquem em prática. Lembrando, as nossas aulas aqui demoram entre 30 e 40 minutos, não passam disso, tá? Por isso que sempre sou, esse ano vou ser bem pontual, né? Ficar esperando o pessoal entrar no passado e atrasar um pouquinho quem entrava antes. Então, assim, basicamente, tá? 5h32, já começa a aula aí, efetivamente, para a gente não perder tempo. Beleza, galera? Ó, vou subir agora esse material na plataforma, no AVA. Não acumulem, né? Façam as redações, não deixem para fazer de última hora. Lembrando que a gente tem correção dia de sexta e terça-feira, então, mandando ali, né? Eu quero que minha correção seja corrigida na sexta. Se mandar na sexta de manhã, até vai também. Se mandar na quinta, vai ser corrigida na sexta. Aí, se mandar no sábado, só vai ser na terça. Então, na segunda, mandando hoje. Se você mandar essa redação hoje, amanhã à noite já está corrigida com esse tema. Boa, né? Se tem atividade de casa, se quiser já manda a brasa, manda a redação já, e amanhã já tem redação corrigida. Se não, se mandar na quarta-feira, aí só na sexta-feira, e assim vai. Um abraço para vocês, obrigado pela presença aí virtual, e até a próxima, tá? Beijo.